Olá, quero compartilhar um pouco da experiência de usar inteligência artificial e mapas mentais em ensino médico. Uma experiência que tem sido bem enriquecedora e estimulado tanto a minha atividade de tutor quanto as trocas com os próprios estudantes. Particularmente, vou apresentar informações sobre edema, que foi um exercício que eu participei recentemente, mas o que importa aqui não é o conteúdo em si, mas os desdobramentos, as possibilidades que são abertas pela tecnologia generativa de conteúdo. Tá? Então, seguindo, no caso, essa experiência acontece dentro de atividades de tutoria, então tem sessões tutoriais. O primeiro momento é o de abertura, começa com a leitura do problema, análise dos termos, análise de discussão do problema, formulação de hipóteses, geração de objetivos de aprendizado e momento de estudo. Esse processo é todo catalisado pelos próprios estudantes e apoiado pelo tutor. Né? Então, de que modo essas novas tecnologias podem nos ajudar na função de tutor? A partir do registro dessa atividade, e aí pode ser uma coisa bem facilitada, né? A gente tirando fotos das anotações dos alunos, ou a gente fazendo pequenas sínteses do que está acontecendo nas nossas próprias anotações. Os alunos sistematizando fluxogramas. A gente pega esse material e faz uma sistematização dele por meio de imagens mesmo, ou carregando texto no chat GPT. E aí o chat GPT, de acordo com os prompts que a gente gera, ele vai nos fornecendo insights. Então, aqui tem um exemplo. A partir das anotações, a documentação, particularmente neste caso aqui, foram só fotos de anotações em quadro branco que os alunos fizeram. Eu solicitei do seguinte modo o prompt no chat GPT. Elabore um mapa mental em código Markdown, estruturando os conhecimentos iniciais dos estudantes na sessão tutorial apresentada. Insira os valores de referência nos exames laboratoriais. O que acontece, né? No Markdown, a gente tem uma estruturação de mapa mental com categorização das informações. Então, esses agrupamentos são gerados pelo próprio programa, pelo próprio GPT. A gente pega o código que é gerado, carrega dentro do site do Markdown e sai essa representação gráfica que vocês estão vendo. A gente tem a opção de trabalhar com cores, ou pode trabalhar também numa única cor. Eu gosto do colorido, porque acho que facilita aqui a visualização, mas é uma questão também de gosto e de estética. Tá? A questão é, a sessão tutorial ela está estruturada agora, ela está resumida numa página. Então, para uma consulta rápida, para uma revisão do que foi abordado, isso facilita muito, tanto no momento do estudo, quanto futuramente quando se vai fazer a preparação para a prova e revisar o que foi trabalhado ao longo de um período de tempo. Tá? Um outro prompt foi: faça uma análise das informações, sistematizando os principais aspectos da situação-problema e relacionando com a linha de raciocínio clínico estabelecida pelos estudantes. Aqui a gente começa numa análise mais crítica, assim, daquilo que foi trabalhado. Tá? E isso gera um resumo, agora na forma de texto, não na forma de mapa mental, apresentando o que foi desenvolvido durante a tutoria. E é incrível com as imagens de anotação, como o ChatGPT consegue resgatar e estruturar no formato de texto essa memória. Essa memória estruturada, aí entra um outro prompt, como a condução do processo de discussão e a síntese de objetivos de aprendizagem poderiam ser aprimoradas para otimizar, né, esse trabalho, considerando serem estudantes do quarto ano do curso de medicina. Aqui eu estou dizendo assim, oriente o tutor, como o tutor pode aprimorar a sua ação dentro da sala de aula. E aí vem os insights, é o ponto importante. Então, como melhorar a experiência de aprendizado da tutoria? O ChatGPT, a partir da leitura, da análise que ele faz do material que foi apresentado, dessa memória que foi então apresentada em mapa mental agora e também na estruturação de texto em tópicos, ele faz uma análise e abre possibilidades, né? Se destacar o papel ativo dos estudantes, fortalecer o ensino entre pares, e aqui uma divisão de papéis, uma complementariedade no trabalho, buscar casos reais, experiências, né, já vivenciadas pelos estudantes a respeito dos problemas que são trabalhados, trazer a discussão baseada em evidência, utilizar tecnologia para ajudar a otimizar a possibilidade de compreender e atuar sobre a situação de saúde que está sendo abordada, ampliar os momentos reflexivos, estruturar objetivos de aprendizagem no formato SMART, com especificidade e esse caráter mensurável, que a gente pode, então, monitorar
as entregas que são feitas na sessão de fechamento de tutoria e desenvolver feedback contínuo. Ok, aqui tem tópicos, mas como eu faço cada um deles, né? E aí, o que é interessante é que o ChatGPT descreve a ação do tutor em cada um desses elementos, né? Não que todos vão ser pertinentes para a minha sessão tutorial, mas é interessante eu entender o quanto que eu consegui de fato percorrer todos eles. E aqui é como se o tutor estivesse recebendo um suporte contínuo para a melhoria do seu trabalho. Em que espaços, em que tópico aqui listado, eu posso dar um próximo passo, eu posso aprofundar o trabalho dos alunos, aproveitar como uma abertura de desenvolvimento do meu trabalho como tutor, né? Então, a seguir, eu peço para o ChatGPT me ajudar também a pensar em formas de melhorar a redação dos objetivos de aprendizagem, já que ele estava citando a perspectiva de trabalhar no formato SMART. Como os objetivos de aprendizado podem ser melhorados, né? Para aprimorar esses objetivos, é importante formular eles de forma específica, que eles sejam mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados no tempo. E aí ele apresenta o acróstico SMART. Tá? Então, no momento que ele faz isso, ele apresenta também para a gente a estruturação no formato SMART de possíveis objetivos de aprendizado que poderiam ser alcançados nessa sessão tutorial. E aí o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem aqui 3 linhas diferentes. E a primeira linha, que fala de mecanismos patofisiológicos, causas potenciais de edema, interpretação de dados laboratoriais, integração de conhecimento, a gente está dentro de uma unidade que a gente costuma chamar no PBL de módulo. Enquanto habilidade de comunicação, raciocínio crítico, simulações e lista de verificação, a gente está fazendo links, pontes com outros setores do curso que geralmente a gente chama como de habilidades clínicas, né? E algoritmo de decisão clínica, a gente está falando aqui de habilidade epidemiológica, e a autoavaliação, já a fundamentação do feedback que ele tinha apresentado como outro ponto relevante. Então vocês vejam, tem 10 objetivos de aprendizado aqui que foram estruturados, todos respeitando taxonomia de Bloom e pensando em níveis taxonômicos mais altos, tá? E ao mesmo tempo fazendo integração do curso. Tá? Então, em síntese, na sessão de abertura, a gente pode então fazer análise de documentação, partindo de fotos, inclusive, desenvolver um mapa mental, elaborar um mapa mental, elaborar uma lista de recomendações, gerar insights para aprimoramento dos objetivos de aprendizado, identificar atividades integradas dentro do processo de ensino de uma maneira geral, no módulo e com as outras frentes do curso. Tá? Fechando então a discussão aqui sobre a abertura, vamos falar um pouquinho agora da sessão de fechamento. Ela tem etapas também de estudo, discussão, a integração dessa discussão, identificação de fronteiras, propostas de aprofundamento e, deixando aqui como uma perspectiva, até desdobramento em projetos. Tá? Vou explicar isso um pouco mais ao longo da apresentação. Então, como o tutor pode otimizar a experiência de aprendizagem na sessão de fechamento? Na fase de estudo, e aqui é bem interessante, se vocês prestarem atenção, tem uma tabela aqui apresentada, isso daqui foi retirado de um livro, mas de um livro-texto que apresentava isso no formato de texto corrido. Então, no estudo, na preparação do próprio tutor para a atividade, a gente lê algo, entende que aquilo tem importância para a sessão tutorial, e a gente precisa guardar essa informação. Aí eu peço para o ChatGPT estruturar essa informação para mim no formato de tabela. Fica muito mais rápido fazer o resgate e a aplicação dessas informações. A gente orientar os estudantes, inclusive, sobre essa modalidade de uso, não é o ChatGPT gerador de informação, mas a gente está num livro virtual, a gente copia um trecho importante do livro e pede para o ChatGPT fazer uma sistematização, ou uma estruturação de tópicos, ou uma elaboração de quadro ou tabela. Isso facilita muito a síntese e o resgate das informações. Se for um tópico que não está no foco principal, né, no grande objetivo da tutoria, o ChatGPT pode agilizar um pouquinho também o processo de estudo, gerando algumas sínteses para a gente com conteúdo próprio da base. Eu coloco isso sempre como a segunda possibilidade, não a primeira. A primeira tem que ser derivada dos próprios livros-textos, que hoje a gente não tem um referenciamento adequado e uma segurança de toda a informação que o chat gera. Mas se for em caráter complementar, sem grande profundidade, eu acho que numa visão geral mais abrangente sobre o tópico, ele já consegue nos apoiar.
eu uso a versão 4.0, tenho um pouquinho mais de confiança nesse sentido. E aí, a gente quando está no chat GPT, a gente está gerando uma memória de conversa com a máquina. Dentro dessa memória tem um conjunto de informações que transitaram. Se a gente solicitar que ele gere uma ação a partir desta memória, dessas informações, ele não vai na base dele de dados. Ele utiliza aquela informação necessária e que a gente está estruturando para a atividade de tutoria. E aí o que é bem interessante, eu usei um prompt pedindo para ele organizar perguntas disparadoras, para que a sessão de fechamento tivesse um maior potencial. E ele dividiu para mim essas perguntas em 8 níveis diferentes. Mecanismos de edema, barreiras de filtração glomerular, diferenciação de síndrome nefrítica e nefrótica, uso de diuréticos, integração clínica, discussão de caso, perguntas de revisão, autorreflexão, autoavaliação e reflexão. Então veja, com este mapeamento, com essas perguntas, a gente tem um tutorial de apoio agora para o próprio tutor atuar dentro da condução da sessão de fechamento. E com todo este embasamento gerado dentro dessa conversa aberta, desta página de GPT, é muito mais fácil agora a gente orientá-lo em relação, dentro do prompt, uma estrutura de questão que a gente quer, então aqui que tenha caso clínico, né? Que tenha uma pergunta, um comando específico, que tenha 4 itens e que esses itens estejam balanceados em relação a conteúdo, e que tenha informações de exames laboratoriais com valores de referência, porque foi o que a gente praticou dentro da sessão tutorial. Então, eu retomo isso dentro das questões. E a gente vai fazer aqui uma verificação de aprendizado, vai entender se ainda tem dúvidas, e aí vai explorar um pouquinho mais dentro da reunião de grupo, para que todos saiam com um nível mais nivelado de entendimento e informações. Tá? Então, esta questão foi gerada pelo chat GPT, não foi nem ajustada por mim, achei que ela estava satisfatória para esse tipo de uso, que aqui não é um teste que eu vou fazer classificação de alunos, é um material que eu estou utilizando como reflexão dentro de sala de aula. Aí uma outra etapa, a gente, feito isso, acompanhado a discussão, inclusive, de fechamento dos alunos, a gente mapeia quais são os principais conceitos que foram trabalhados e exercita com os estudantes a construção do mapa conceitual, usa uma outra ferramenta agora, que é o CIMAP, e o CIMAP ele facilita muito essa amarração, essa integração dos conceitos, porque ele tem, dentro da estrutura dele, essa questão de inserir automaticamente, na hora que a gente puxa os dois conceitos, um termo de ligação. Então, a gente vai fazendo essa articulação, e é muito legal quando o mapa ficar pronto, a gente pensar na categorização também das áreas que foram abordadas. Então, aqui a gente tem 4 cores, essas cores estão representando diferentes níveis de estudo, então processos funcionais, processos fisiopatológicos, aspectos semiológicos e progressão clínica. Particularmente, o grupo focou nesses elementos. Então, a gente vai deixar essa memória, e aí o que é muito bacana é que o estudante, quando for fazer a revisão do material, na leitura deste mapa, ele consegue lembrar de quem falou, o que falou, quem complementou, aonde foi mais difícil, aonde foi mais tranquilo, né? Ele tem uma memória, né, de construção coletiva de conhecimento. Isso facilita muito a rememoração. Numa forma esquemática, que também ajuda, dentro de um outro nível, a gente ter acesso à informação para não ficar na dependência exclusiva da leitura de registros de sala, nem da leitura de textos, que são fundamentais, mas não podem ser as únicas estratégias. A gente tem que ter uma composição, certamente. Revisando, então, na seção de fechamento, a gente tem a sistematização de informações, a gente tem perguntas disparadoras, a gente gera testes de conhecimento, a gente elabora mapa conceitual, e aí este mapa ele pode ser copiado na figura de gráfico, colado no GPT, e ele vai trazer para a gente uma revisão em tópicos daquilo que foi discutido dentro da sessão de fechamento. Tá? A gente visualiza a integração, a gente gera também um registro escrito daquilo que foi trabalhado para facilitar a revisão de conteúdo, o que é muito bacana. Bem, de que forma a gente pode, então, integrar a tecnologia no aprendizado? Né? A gente pode fazer análise de documentação, de fotos ou de anotações, a gente pode gerar mapas mentais lá no Markdown, a gente pode gerar a lista de recomendações, a gente pode solicitar formulação de insights para o aprimoramento de objetivos e trabalhar no formato SMART, identificar atividades integradoras com outros módulos, sistematizar informações, gerar perguntas disparadoras para a sessão de fechamento, elaborar testes de conhecimento,
Trabalhar com o mapa conceitual de uma maneira interativa e participativa com os estudantes e visualizar a integração do módulo, digamos, né, a partir das áreas coloridas dentro do mapa conceitual. E eu tinha dito da questão dos projetos, que a gente pode, inclusive, daqui, tirar perspectivas de trabalhos que podem ser desenvolvidos para agregar na qualificação do curso ou mesmo gerar ferramentas para aplicação na prática clínica, a depender dos setores que os estudantes estejam já vivenciando e tendo suas atividades de formação. Há um ano atrás a gente não tinha ainda contato com elas, hoje elas já estão com esse impacto incrível, né? A gente daqui mais um ano vai ter, com certeza, outras implementações maravilhosas que têm transformado realmente as possibilidades do ensino. Então, a integração das tecnologias de informação nas sessões tutoriais facilita o acesso ao conhecimento, enriquecendo a experiência educativa. Então, aqui, sobretudo, esse enriquecimento da experiência educativa. Eu acho que é um ponto que a gente tem cada vez mais, se debruçar sobre ele. Porque informação, o acesso hoje é muito difundido e a seleção e estruturação dessa informação tem ferramentas incríveis para isso. O que nos resta como educadores é fortalecer, é melhorar, é qualificar, é tornar assim uma memória inesquecível cada vez mais esses momentos de troca que a gente desenvolve, explorando aí a potencialidade e a criatividade de todos os estudantes.